Olá galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre redação. Sobre como é que você constrói um processo de organização das suas ideias e passa isso para o papel. Hoje, pessoal, nosso papo é muito interessante porque nós vamos falar sobre temas, tá? E é a partir dessa ideia de hoje que a gente estabelece uma relação de lógica até você montar a estratégia necessária para se posicionar diante de qualquer tema. Para isso eu quero fazer a seleção de algumas lembranças agora para a gente. Quais são elas? A primeira coisa é, tenha uma primeira certeza que o tema vai trabalhar com a concepção de problema social. Dois motivos me fazem afirmar isso. O primeiro, a questão de você ter aí dentro do conceito de edital que o tema ele vai ser estabelecido a partir da necessidade do seu posicionamento diante de uma situação problema. E o outro ponto que me leva a falar isso é o fato de nós termos aí uma ideia de precisar apresentar uma proposta de intervenção. Ideia essa que é cobrada como critério de correção lá na competência de número 5. Então você precisa trazer essa concepção de uma proposta de intervenção. Se eu preciso de uma proposta de intervenção, é porque eu preciso de um problema. E a única forma que eu tenho certeza que eu vou encontrar um problema é se por acaso eu apresentá-lo na hora do tema, certo? Baseado nessa ideia, nesse princípio, a gente vai estabelecer aqui uma linha de pensamento de acordo com o tema escolhido de hoje, tema bem especial, que tem tudo a ver com o que você está vivendo agora. Outro ponto importante é você entender que esse problema social é um problema que vai estar inserido no nosso cotidiano atual. Então é uma concepção muito evidente, muito clara, muito presente atualmente. Esse ponto é um ponto interessante. Bom, outra coisa que eu vou tentar trazer aqui para vocês. A gente vai tentar simular uma escolha de um tema parecido como o INEP vem trazendo nos últimos anos, que é o fato de trazer temas, a princípio, invisibilizados, tá? Então, parece que existe uma tendência ou um objetivo de se expor temas que não são tão discutidos, tá? Então, são temas invisibilizados. A outra característica dos temas que vem sendo muito trabalhado aqui na relação do INEP é o fato de nós termos temas que afetam cada vez mais classes específicas, então grupos sociais específicos. Dois pontos, então, três informações interessantes. Eu sei que o tema será um problema social. Provavelmente, eu vou ter um tema do Exame Nacional do Ensino Médio que traga essa ideia de invisibilidade. É um tema que pouco é discutido, então o Enem ele dá luz a esse tema. E provavelmente é um tema que vai afetar especificamente um grupo social. Baseado nesse princípio, nós vamos trabalhar aqui com um tema que você vai gostar e principalmente uma lógica de montagem textual que nos leve à produtividade da defesa do seu ponto de vista diante dessa situação problema, tá? Então vem comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse direcionamento. Bom, hoje nosso tema será sobre a questão do racismo estrutural no Brasil. Na verdade, pessoal, o racismo estrutural ele vai surgir agora pra gente como um grande assunto, tá? Então nós temos um grande assunto que é o racismo estrutural e nós vamos, a partir daqui, montar uma estratégia de montagem temática específica. Então vamos lá. Para que eu entenda essa lógica, o que eu vou imaginar aqui? Ó, vale a pena lembrar que eu estou tratando de uma dissertação escolar e que essa dissertação escolar ela tem como principal característica, no nosso caso aqui, assumir um posicionamento argumentativo. Posicionamento argumentativo, tá? Justamente porque é próprio do que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, essa provinha que está por vir aí na próxima semana e que você vai estar sim fazendo essa prova. Outra coisa que é interessante você colocar é justamente a classificação dos temas. Eu vou comentar um tema que envolve o eixo sociedade. Esse eixo sociedade, pessoal, ele é classificado todos os temas que colocam em risco a dignidade da pessoa humana, certo? Então a gente vai trabalhar dentro dessa linha de pensamento. E a produção de texto vai ser uma produção que vai tratar do racismo estrutural no Brasil. Esse aqui é o grande assunto, tá? É o grande assunto. Esse não é o tema da nossa redação, é o assunto dela, tá? Então, beleza, eu vou trabalhar sobre esse assunto.
A partir daí eu vou construir, vou analisar a matemática, vou construir toda essa lógica e vou escolher elementos importantes para que eu consiga estabelecer essa linha de pensamento que vai me levar à defesa de um ponto de vista, ok? Bom, para isso o que eu vou fazer? Primeiramente, classifique seu tema. Então eu vou aqui, pessoal, logo de cara, montar a classificação do meu tema. Bom, essa classificação, ela vai servir para que eu sempre tenha repertório sociocultural produtivo para trabalhar dentro da minha linha de pensamento. Classificação do tema. Já eu vou mostrar uma página que vai mostrar para vocês o porquê que é tão interessante você classificar o tema. E agora vamos para o tema em si. O tema de hoje, pessoal, vai tratar das ações violentas relacionadas à desigualdade racial. Veja bem como os pontos são importantes. Eu preciso trabalhar aqui, primeiramente, essas palavrinhas que vão me ajudar a montar a minha lógica textual. Para isso, o que eu vou fazer? Note que eu tenho aqui, eu marquei dentro da frase tema duas expressões. Ações violentas e desigualdade racial. Bom, o grande assunto é a desigualdade racial, então esse aqui é o nosso tema, tá? Mas eu vou trabalhar em que sentido? Eu vou trabalhar a desigualdade racial especificamente quando eu me refiro a ações violentas. Então, dentro dessa lógica aqui, desse princípio, eu vou cobrar de vocês, claro, um conhecimento sobre desigualdade, mas eu vou também apresentar essa questão das ações violentas como uma forma de trazer para o seu tema algo bem específico, que é esse direcionamento. Isso aqui, galera, é o que eu vou chamar de núcleos temáticos. Professor, é importante eu estabelecer esses núcleos temáticos? Demais, é importante demais. Por que, professor, que é importante demais? Porque esses aí é que vão determinar se eu abordei de forma completa o tema ou se eu não abordei de forma completa o tema. Então, esses núcleos temáticos é o que necessariamente vão determinar a abordagem completa do tema. Como eu preciso apresentar essa abordagem completa do tema, o que é muito importante eu fazer? É muito importante que eu traga para cá, para o meu texto, a repetição desses núcleos temáticos em todos os parágrafos. Então, meu texto todo ele vai estar rodeado dentro dessas duas concepções, desigualdade social e a questão das ações violentas, tá? Tendo isso em vista, como é que eu vou relacionar? Poxa, professor, mas eu preciso repetir essas mesmas coisas durante todo o texto? Preciso sim repetir. Só que é interessante que eu não repita vocábulos. E se eu não vou repetir vocábulos, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar alternativas para reafirmar essas palavras. Para ações violentas eu posso colocar casos de agressão, posso falar violência, posso falar de agressividade. E quando eu falo ali de desigualdade racial, eu posso falar de segregação étnica, de preconceito de raça, de assimetria de estirpe. São possibilidades que eu tenho de reafirmar essas palavras sem precisar repetir os vocábulos, ok? Bom, passado esse primeiro momento é o primeiro momento em que você analisa o tema, tá? Você classifica ele em um eixo temático, aqui nós classificamos, que é a questão da sociedade. Eu separei os núcleos temáticos que vão determinar a abordagem completa do tema e eu encontrei alternativas, sinônimos, palavras que façam referência a esses núcleos para que eu não precise ficar repetindo as mesmas palavras o tempo todo. Agora eu vou para o segundo passo do entendimento do tema, que é o fato de eu reconhecer nos textos motivadores caminhos para que eu consiga nortear essa minha linha temática. Textos motivadores. Olha o primeiro textozinho aí, ele já é bem esclarecedor. Camilo, vamos apostar corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Aí nós temos aqui a imagem de uma autoridade aqui perto da Fê. Por que o Camilo disse que não é seguro? Justamente porque é uma criança preta que, por conta do reconhecimento desse racismo estrutural, sabe que é muito perigoso para que ela corra. Porque para que ele seja confundido com um bandido, é algo muito natural na vida dessa criança.
Portanto, pessoal, aqui, essa chargezinha, ela apresenta claramente esse processo de racismo estrutural no país, ok? Então já é um ponto aqui interessante para você trabalhar. Vamos para outro texto. Esse aqui é interessante que ele vai trazer alguns dados, tá, importantes para o Brasil e vai fazer uma comparação com outro país. Vamos lá. Movimento Negro Brasileiro apoia inquérito da ONU sobre violência policial. Numa declaração feita na ONU nesta terça-feira, a entidade que reúne as ONGs nacionais, Coalizão Negra por Direitos, indicou que apoia a proposta de resolução sobre africanos e dos povos ascendentes de povos de ascendência africana e a brutalidade policial. Bom, em 2017 tivemos mais de 65 mil homicídios no Brasil, o mais alto nível histórico. 49.500 eram afro-brasileiros, homens e mulheres. Olha só, pessoal, o número é absurdo, o número de pessoas que são mortas violentamente no Brasil, o número de pessoas negras mortas violentamente no Brasil. Olha só, os números continuam aumentando e nos assustando cada vez mais. Entre 2007 e 2017, mais de 400 mil afro-brasileiros foram mortos sob violência policial. A violência no geral, né, pessoal? A questão policial é mais no sentido da criminalidade urbana, beleza? Disputas entre gangues, mas acima de tudo, olha só, quais são? 400 mil afro-brasileiros foram mortos por violência policial, disputa de gangues e, acima de tudo, vítimas de discriminação racial histórica e racismo estrutural no Brasil, por dois motivos. O primeiro, pela essa confusão que é feita, tá? E o segundo, pessoal, porque na herança histórica brasileira, você deve perceber, já deve ter estudado sobre isso, que nós fomos um país que tivemos quase 300 anos de escravidão legalizada. E quando, ao término desse processo, nós tivemos o abandono social dos ex-cativos, dos ex-escravos. Então, quando nós tivemos essa situação, basicamente, a gente marginalizou a população negra do país. E é claro que esse processo histórico foi reverberado no que hoje nós chamamos de racismo estrutural, tá? Bom, um outro exemplo interessante, aqui não no Brasil, mas também exemplifica bastante, bem, de forma bem interessante, nosso texto, ó. O brutal assassinato de George Floyd demonstra isso através das revoltas e manifestações nas ruas, e a demanda por justiça racial é global, afirmam. Bom, esse aqui, o movimento, para quem não lembra, pessoal, foi um homem negro morto por um policial nos Estados Unidos. Ele morreu asfixiado porque ele estava com o joelho em cima da cabeça dele. Ficou sem respirar até que veio a óbito. Bom, esse movimento, esse processo desencadeou um movimento mundial chamado Vidas Negras Importam, que tomaram de conta das ruas, principalmente dos Estados Unidos, mas também de vários outros lugares do mundo, tá? Vamos lá. O Brasil é um país com a dívida histórica com a população negra. O que eu estava falando aqui justamente? Essa dívida histórica, pessoal, a gente vai tratar justamente da escravidão, tá? Que é algo interessante para você citar no seu texto. Escravidão, ok? Bom, não há democracia, cidadania ou justiça social sem um compromisso público de reconhecer o movimento negro como detentor de direitos e lutar contra a brutalidade policial, beleza? Lembre-se que a gente está falando de ações violentas, por isso esse destaque aí para a força policial. Além disso, centenas de quilombolas estão ameaçados de expulsão de suas terras. Gente, vamos lembrar que quilombolas, justamente a população descendente dos quilombos, tá? Que ocuparam essas terras quando fugiram do processo escravocrata, tá? Bom, estão ameaçados de expulsão de suas terras devido a projetos econômicos, especialmente na Amazônia brasileira, beleza? Olha só, pessoal, aqui o primeiro texto ele já vai me indicar mais ou menos o que eu vou falar. Eu vou trabalhar com esse conceito de violência de diversas formas, tá? O preconceito mesmo, a questão da violência patrimonial, quando eu falo de terras, e é claro, nos números de assassinatos, que é absurdo. Quando eu trato, pessoal, de violência, de racismo estrutural,
eu preciso falar do processo da herança da escravidão, tá? Então, por isso a gente sempre precisa tocar nesse assunto. Continuando aqui nos textos. Violência policial nos Estados Unidos e no Brasil é igual, diz professora de Chicago. A violência policial nos Estados Unidos e no Brasil são duas faces da mesma moeda, com grandes semelhanças nas causas, manifestações e dimensões do problema. Nos dois países, as forças policiais agem em função de hierarquias sociais racistas e classistas. Essa aqui, gente, é há diferentes maneiras que a polícia trata pessoas negras de pessoas brancas e principalmente pessoas pobres de pessoas ricas. Por isso são classistas, tá? Reproduzindo desigualdades na sua atuação. Existe uma forma diferente da polícia atuar. Bom, George Floyd, né, foi enterrado terça-feira 9 no Texas, onde cresceu, com a comoção comparável à provocada pela morte de grandes líderes dos direitos civis do país, como Martin Luther King. No Brasil, a proporção é maior, com as mortes decorrentes de intervenção policial, constituindo o equivalente a 10% das mortes violentas intencionais. Muito grande esse número, tá, galera? Muito grande mesmo. Esses dados são notáveis, pois a instituição que, em tese, deveria reduzir a violência na sociedade é, na realidade, uma grande fonte de violência contra a sociedade. Bom, violência se concentra mais nas populações negras. E a Nilda diz que as polícias têm o poder estrutural para resistir a reformas e impor as suas preferências. A polícia resiste a essa concepção de igualdade. Sem a pressão unificada da sociedade, poucos políticos vão provocar a polícia, só vão acomodar. Por isso é tão importante ver grandes mobilizações nos Estados Unidos agora contra a violência policial e o racismo. É a primeira vez na história que observamos mobilizações em todos os estados, representando todos os grupos raciais e étnicos do país. Todas as classes sociais repudiando o racismo estrutural e a violência policial especificamente, acrescenta. Ó, um detalhe, isso aí nós já temos um direcionamento para a proposta de intervenção, tá? Como assim, professor? Porque como é que eu vou reproduzir, como é que eu vou melhorar essa situação, principalmente da violência policial? Quando a sociedade civil organizada cobrar isso da polícia, cobrar um comportamento diferente, um comportamento igualitário, um comportamento respeitoso, principalmente com a população negra do país, tá? Bom, entendido os textos motivadores, depois que eu compreendido essa lógica, o que eu vou fazer? Agora eu vou estabelecer o direcionamento voltado para o eixo temático. Olha só, aqui eu vou para o mapa mental. Por que o mapa mental é interessante? Porque aqui, pessoal, eu vou trabalhar com seleção de repertório sociocultural. E esse repertório sociocultural, pessoal, ele é basicamente um direcionamento que vai envolver toda a lógica de eu sempre procurar resgatar de maneira fácil vários elementos de diversas áreas diferentes para que eu fundamente o meu texto. Bom, se eu estou trabalhando com sociedade, vale muito a pena eu dizer que o direito a ser violado é o direito à dignidade da pessoa humana. Porque sempre que eu tenho a questão da dignidade, eu vou estabelecer uma relação de preconceito. Quando o preconceito acontece, esse direito à dignidade, normalmente, ele é rompido, ok? Bom, tendo isso em vista, como é que eu vou direcionar aqui? Eu vou agora, pessoal, escolher alguns pontos, alguns de diferentes áreas do conhecimento para que eu consiga estabelecer aqui essa relação. Qual é a minha sugestão? Ó, pegue um evento histórico. Que evento histórico justifica o preconceito no Brasil? Primeiramente, pessoal, você vai notar que eu coloquei aqui o período colonial brasileiro. Por quê? O período colonial, iniciado no século XVI pelos portugueses, implantou no Brasil uma cultura de base patriarcal, eurocêntrica e cristã. Essa cultura, gente, ela justifica uma padronização de um comportamento e de uma visão mais padronizada. Quando eu faço isso, eu basicamente excluo todos os outros. Então, se eu sou patriarcal, eu vou justificar o preconceito, por exemplo, contra homossexuais. Então, a homofobia é justificada por esse princípio patriarcal. A misoginia, que é a violência contra a mulher, é justificada por esse pensamento patriarcal.
O tabu em torno da conversa sobre sexo, em torno da conversa sobre menstruação, por exemplo, ela advém desse processo, desse pensamento patriarcal. Quando eu falo de eurocentrismo, o racismo é justificado por isso, o preconceito contra índios e assim por diante. Os padrões de beleza estabelecidos no Brasil. E quando eu falo de cristão, eu vou desde a intolerância religiosa até a homofobia. Então, esses pontos são pontos que mostram que a nossa cultura, baseada nesses princípios, é uma cultura segregadora. Beleza? Ponto. Aí vamos para outra ideia. Depois que eu trabalhei com história, eu posso falar também de literatura. Na literatura, existe uma obra bem interessante para ser destacada, que é essa obra aqui, O Mulato, lá do naturalismo brasileiro, tá, pessoal? Como é que eu trabalho aqui, ó? A obra O Mulato é uma obra do Aloysio de Azevedo, obra naturalista de Aloysio de Azevedo, que ela denuncia por meio de um protagonista, o Raimundo, um preconceito racial na sociedade maranhense do século XIX. Raimundo era um jovem mulato, como o título do livro já diz. Apesar de ser rico, recebeu uma herança do pai, e apesar de ter sido criado com um tio, ao se apaixonar pela prima, vai para a Europa, estuda, volta doutor, para se casar com sua prima, que era a grande paixão da vida, mas aí a família não quer. Por que não quer? Pelo preconceito. Que preconceito? O racismo, pelo fato de ele ser mulato, vamos dizer assim, tá? Pois bem, nesse caso aqui é uma denúncia sobre o preconceito no geral, mas quando eu falo de racismo, esse repertório acaba sendo um repertório muito mais específico. Outro ponto, e se eu falar de artes? Também bem interessante para ser citado artes. O Brasil é um país notadamente miscigenado, tá? E essa miscigenação do Brasil, ela apresenta-se como um grande entrave para todo e qualquer tipo de preconceito que exista aqui. Porque quando eu sou racista, eu sou racista contra mais da metade da população. Então existe aí um grande problema social envolvendo isso. E onde é que eu mostro que no Brasil nós temos essa relação de miscigenação? Aqui, ó, no quadro Operários, quadro pintado pela Tarsila do Amaral, em 1933, representa o imenso número de variedade racial das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas, principalmente de São Paulo. Então, quando você tem aqui aquele quadro com um monte de cabecinhas, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas amarelas, então nós temos ali uma imensidão de pessoas, de variedades étnicas que constroem a sociedade brasileira. Beleza? Bom, é interessante também que eu trago uma teoria, bem interessante que eu trago uma teoria, e aí a teoria que eu destaco aqui é a teoria do estigma social de Erving Goffman. Para o filósofo canadense Erving Goffman, da teoria do estigma social, em uma sociedade padronizada, aqueles que se afastam dos padrões prestigiados são estereotipados e necessariamente e consequentemente excluídos da sociedade, certo? Então temos esse ponto aí. Outro ponto que é interessante você colocar, falar da dignidade da pessoa humana, você vai falar de legislação. Falar da Constituição Federal é bem interessante, viu, pessoal? Porque a Constituição Federal sempre vai trazer um bom argumento pra gente. Então eu vou falar de quê, ó? A dignidade da pessoa humana constitui o princípio máximo do Estado democrático de direito, certo? Está elencado no rol das bases fundamentais da Constituição Brasileira de 1988. Eu trazer um princípio da Constituição para enriquecer meu texto é extremamente interessante para que eu sempre monte essa estratégia de um repertório muito concreto, muito válido. E, por fim, você pode trazer um dado estatístico. Você pode trazer um dado estatístico, eu trouxe aqui um mapa do ódio no Brasil. O mapa do ódio, levantamento produzido pela organização sem fins lucrativos Daily Woods, aponta o registro de 12.098 crimes de ódio no país em 2018. O equivalente a uma média de 33 ocorrências por dia, certo? Então, um absurdo que você pode trabalhar que isso é uma situação de gravidade no Brasil. Bom, seguindo a nossa questão, agora nós vamos para o texto em si, tá? Agora nós vamos direcionar realmente para o texto em si. Como é que eu posso direcionar isso? Bom, a primeira coisa a se pensar é que eu preciso montar essa estratégiazinha de situar o tema. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai situar
o tema. Bom, isso eu vou trabalhar com a contextualização, tá? Então, o que eu vou falar? A dignidade da pessoa humana, então eu vou trabalhar aqui com a questão da dignidade da pessoa humana, tá? Constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito e está elencado no rol das bases fundamentais da Constituição Federal de 1988. Lembrando, pessoal, que isso daqui é um começo para trabalhar com qualquer tema que esteja interligado com esse eixo temático, que é o eixo sociedade. Logo depois, o que vai ser feito? Logo depois, você precisa apresentar o tema, um problema. E esse problema, que essa questão da dignidade, ela é rompida, tá? Ela é contrariada pelo quê? Pelo contexto nefasto do avanço de atos violentos relacionados à questão racial. Bom, como eu estou apresentando o tema, eu preciso trazer os núcleos temáticos. E eu trouxe, ó. Primeiramente, eu falei de contexto nefasto para afirmar de maneira clara que eu estou tratando de um problema. Além disso, o que eu vou falar? Vou falar de atos violentos. Note aqui os núcleos temáticos, ó. Atos violentos. E aqui eu vou trabalhar com a questão racial. Bom, como é que eu vou estar trabalhando aqui? Esses dois pontos, pessoal, eles vão marcar justamente os núcleos temáticos. Para eu já mostrar para o meu corretor que eu trabalhei o assunto completo do tema, tá? Já montei essa estratégia. Bom, agora eu preciso montar e provar que isso é verdade. Como é que eu faço isso? Direcionando causas do problema. Causa 1, desigualdade na construção da sociedade brasileira. Isso aqui aparece como causa 1. Note que essa ideia de desigualdade, ela é um aspecto social. Por que eu trabalho dessa forma? Porque assim eu vou separar os meus dois argumentos, possibilitando uma progressão textual no meu texto, que são assuntos novos, tá? Baseado nisso, eu vou trabalhar aqui com a ideia de... Esse será o meu assunto do segundo parágrafo. Como se eu estivesse anunciando já o segundo parágrafo. Por outro lado, eu vou trazer o assunto do terceiro parágrafo também, ó. O assunto do terceiro parágrafo. Professor, mas por que eu preciso anunciar os parágrafos? Para que eu mostre para o meu corretor que eu tenho um projeto de texto, tá? E aqui, claro, eu preciso provar que existe um problema. Então, eu vou colocar uma causa, eu vou colocar duas causas. Causa 1 e causa 2. Nesse caso aqui, a ineficácia de políticas públicas. Aqui eu trabalhei com sociedade, aqui eu vou trabalhar com Estado. E assim eu não terei problemas na progressão do texto, que é basicamente quando eu faço essa evolução de trazer informações novas em cada parágrafo. Bom, vamos para o segundo parágrafo. No segundo parágrafo eu vou tratar de quê? De questões sociais. Como é que eu vou tratar? Primeira coisa que você vai fazer, ó. Vamos só deixar claro que aqui é o meu segundo parágrafo. Meu segundo parágrafo. Bom, a primeira coisa que eu vou deixar claro é o assunto que eu vou tratar dele, que eu vou chamar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquilo que eu já anunciei na introdução, o assunto do parágrafo. Então, eu vou trabalhar com desigualdade na construção da sociedade brasileira, tá? Então, já vou trazer para essa ideia de tópico frasal. Agora, eu preciso de fundamentar. Como é que eu fundamento isso? Ó, eu trouxe aqui, gente, um repertório, tá? Esse repertório é uma fundamentação. Sempre que eu trabalhar com desigualdade, ou mesmo com o princípio de temas que envolvem sociedade, posso trazer essa falazinha do historiador brasileiro Caio Prado Júnior, tá? Caio Prado Júnior versa sobre a formação da sociedade brasileira como resultado de interesses econômicos advindos da colonização, os quais impuseram uma cultura baseada em interesses capitalistas, impondo a desigualdade social e o abandono de classes marginalizadas. Essa foi a fundamentação. Depois que eu fiz isso, ó, eu tenho que trazer para o meu tema. O preconceito relacionado à população negra. Essas relações aqui, ó, que é essa questão da marginalização, pode ser relacionada ao preconceito. Veja que aqui eu trabalhei com o racismo, que basicamente é o grande assunto do meu tema.
Mas aí eu preciso aprofundar, tornar mais específico, justamente para que eu mostre para o meu leitor que eu estou trabalhando especificamente com o tema. Agora vamos trazer causas. Por que existe causa no Brasil? Por que existe causa no Brasil, pessoal? Ó, você vai trabalhar com a história, que é a escravocrata, a escravidão, que traz heranças aí muito direcionadas, o racismo estrutural, porque aí vai a construção realmente de um racismo que provoca todo o preconceito que nós temos hoje, preconceitos que podem ser evidenciados em atos de violência, até podem também ser representados em atos de discriminação mais velada, mais escondida. E outra coisa, falta de democratização dos direitos. Então aqui eu trabalhei com o quê? Uma enumeração, eu enumerei enumeração de causas. Agora o que eu preciso fazer? Trazer consequências. Quais são as consequências? Aí eu trouxe para o meu tema especificamente. Ó. A consequência é propriamente o tema. Constantes casos de violência, ó, aí eu já trago. Violência física e moral aos negros, beleza? Aí eu já tenho um direcionamento mais envolvendo o tema. E para que eu feche o parágrafo, eu preciso fechar o parágrafo, eu vou trazer esse desfechozinho, ó. Logo, faz-se imperiosa a transformação desse contexto de violência racial. Note bem, eu posso trabalhar dentro da mesma lógica trocando conteúdo. Professor, se eu não quiser falar de desigualdade, se eu quiser falar de cultura do país, vamos lá, o mesmo exemplo de segundo parágrafo, ó. A formação cultural brasileira. Dá para falar da formação cultural brasileira. Bom, eu preciso fundamentar. Como é que eu fundamento? Vou trazer aqui uma obra de Gilberto Freire. Veja bem, nesse sentido cabe estabelecer uma relação entre a construção da cultura do país, baseada em uma visão eurocêntrica, a qual o escritor Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande e Senzala, afirma ser reflexo do interior da Casa Grande, e aos crescentes casos de quê? De preconceito racial, preconceito relacionado à população negra. Então eu troquei ó, o tópico, troquei a fundamentação, só que no mais, ó, eu mantenho a mesma coisa. Relaciona-se ao preconceito. Depois que eu relaciono ao preconceito, eu vou trazer causas, as mesmas causas, que são os exemplos, tá, de causas. As consequências é o tema, que é a violência contra os negros. E o desfecho é o mesmo ponto em que eu afirmo que eu preciso ir além, que eu preciso transformar esse contexto de violência racial. Beleza? Pronto, aí eu tenho todo um direcionamento. Só para mostrar para vocês que eu posso trocar o conteúdo sem trocar a lógica, tá? Vamos lá. Vamos visualizar agora um terceiro parágrafo. Um terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo ele vai seguir a mesma lógica que o segundo, tá? Então a gente vai trocar algumas coisas, alguns conteúdos, até para dar progressão no texto, mas ele vai seguir a mesma lógica. Vai começar com o tópico frasal, ó. Qual é o tópico frasal? Insuficiência de ações governamentais. Tópico frasal é de cara. Logo depois, fundamentação. Fundamentação muito evidente também, a obra Cidadão de Papel, de Gilberto Dimenstein. Olha só como é que ele trabalha nessa obra. Ó. Na obra O Cidadão de Papel, o jornalista Gilberto Dimenstein descreve o brasileiro como indivíduo com direitos adquiridos constitucionalmente, entretanto não usufruídos na prática, muito por causa da inobservância estatal. Bom, o que ele falou, gente, é ratificado. Esse preceito é ratificado. Professor, o que é ratificado? É confirmado. Ele é confirmado pelas dificuldades de garantir respeito e igualdade. Veja, quando eu falo de respeito e igualdade, pessoal, eu estou falando do eixo sociedade. Eu trabalho primeiro com o eixo temático, depois eu especifico o tema. Bom, eu preciso de profundidade argumentativa. Como é que eu vou dar profundidade argumentativa? Nesse caso, com dois exemplos. Ó. Se eu digo que o Estado falha, eu tenho que dizer onde existe essa falha, onde está essa falha. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu trouxe dois exemplos.
Exemplo 1. Ínfimas ações educacionais sobre a importância da contribuição da matriz africana. Primeiro problema é de prevenção, tá? Se você notar aqui. A primeira questão aqui é de prevenção. Note que lá na introdução eu falei que havia um problema de prevenção e de punição. Então aqui, primeira coisa é a prevenção. Como é que eu vou prevenir o racismo? Desconstruindo esse pensamento. Como é que eu desconstruo? A partir da escola, tá? Bom, mas só um exemplo é pouco. É interessante que você traga pelo menos 2 exemplos, tá? Como é que eu trago 2 exemplos? Aqui eu vou trabalhar com a impunidade relacionada aos crimes de ódio. Então aqui eu vou para o lado da punição. E isso representa nada mais, nada menos do que um segundo exemplo de ineficiência do poder público, tá? Segundo exemplo de ineficiência do poder público. Bom, assim como no outro parágrafo, é importante que eu feche esse parágrafo. E aí eu vou colocar a conclusãozinha. Assim, torna-se imprescindível políticas que possibilitem a atenuação dos índices de violência à população negra no país. Pronto, fechou o parágrafo. Professor, e nesse parágrafo, a gente consegue fazer algo parecido com o que a gente fez no segundo? De trocar o conteúdo sem que eu mexa na estrutura? É possível sim, ó. Como é que pode acontecer? Ó, outro exemplo, lembrando que também é terceiro parágrafo, tá? Isso também é terceiro parágrafo, que eu estou mostrando aqui para vocês. É só uma maneira diferente de escrevê-lo. Até para mostrar que se você tiver uma técnica, você troca o que você quiser e continua estabelecendo de forma bem tranquila o seu texto. Bom, agora eu vou trabalhar com insuficientes ações governamentais, a mesma coisa, tá? Também é o meu tópico frasal. E o que vai mudar, professor? O que vai mudar agora, pessoal, é a fundamentação. Ó, do jeito que eu citei o Gilberto de Benstein, eu posso citar também isso daqui, ó, que é a dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal Brasileira, tá? A dignidade da pessoa humana constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito e está elencado no rol das bases fundamentais da Constituição Brasileira de 1988. Bom, trazendo agora para o meu tema. Diferente do outro que eu falei que tal conceito era ratificado, esse não é ratificado, porque você tem direito à dignidade, mas esse direito não é respeitado. Esse direito é o quê? Posto em risco. Olha só, quando eu estabeleço essa relação da fundamentação para o tema, tem que ser uma relação mais específica, tá? Eu tenho que saber como é que eu posso fazer esse direcionamento. No caso, eu posso fazer dessa forma. Pela dificuldade de garantir respeito e igualdade. Os 2 exemplos, ó. Exemplo 1, do mesmo jeito. Ínfimas ações educacionais sobre a importância da contribuição da matriz africana, certo? Um ponto aqui. E o outro, exemplo 2, impunidade aos crimes de ódio. Vejo que, apesar de eu trocar alguns pontos, a estrutura é a mesma. Conclusão do parágrafo, o mesmo direcionamento. Por quê, professor? Porque eu já tenho uma lógica de parágrafo. Eu só preciso, até eu trocar o tema inteiro, eu consigo manter a mesma lógica de parágrafo. Por mais que eu precise trocar o conteúdo deles. Beleza? Bom, vamos para o nosso próximo parágrafo. O próximo parágrafo ele vai trabalhar com a noção de conclusão e a conclusão precisa apresentar uma proposta de intervenção, tá? Aqui vai aparecer o meu quarto parágrafo. Meu quarto parágrafo. Quando eu estabeleço esse quarto parágrafo, pessoal, qual é a ideia? A ideia é que aqui eu apresente uma proposta de intervenção para o segundo parágrafo e uma proposta de intervenção para o terceiro parágrafo. Veja que no segundo eu falei de sociedade e no terceiro eu falei de Estado. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Ó. Portanto, fica evidente a necessidade de mitigar a violência contra grupos minoritários. Para tanto as escolas, ó, quem é que vai atuar aqui primeiro? No âmbito social, as escolas. Para tanto as escolas podem promover debates e campanhas sobre a importância do respeito às diversidades populacionais, por meio de atividades extracurriculares, a fim de desconstruir o preconceito enraizado na cultura nacional. Pronto, fechei o primeiro. Primeira proposta, que vai estar atrelada ao desenvolvimento de número 1, tá? Agora eu preciso resolver também o problema do Estado.
Portanto, quem é que vai poder resolver? É o próprio Estado. Se eu tenho um problema de políticas públicas, não tem outro agente que pode resolver. Quem vai resolver é o próprio Estado. Como é que aparece? Além disso, o Estado deve investir na criação de um plano nacional de enfrentamento ao racismo estrutural. Mediante, gente, eu sempre coloco quem é que vai fazer, é o Estado. O que ele vai fazer? Investir na criação de um plano nacional de enfrentamento ao racismo estrutural. Como ele vai fazer isso? Mediante reorganização das diretrizes orçamentárias. E vamos explicar um pouco mais, com o incremento de projetos de valorização da cultura de matriz africana e de punição aos crimes de ódio. Veja que eu falei um pouco mais, eu detalhei. E aí eu vou, para que eu vou fazer isso? Com o intuito de reverter o quadro de violência contra a comunidade negra. Pronto, aí eu já trouxe um efeito, tá? 5 elementos bem detalhados. E olha só, Bizude, como é que você termina esse texto. Você vai terminar esse texto retomando o início dele, tá? Esse desfechozinho aqui é um momento em que eu retomo o início do meu texto. Como é que isso vai aparecer? Ó? Dessa forma que está, a dignidade, base da efetivação constitucional. Opa, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma retomada do início do meu texto. Eu tenho uma retomada do repertório inicial. Isso dá um tom cíclico para o meu texto. Esse tom cíclico mostra que eu planejei ele. É importante que o corretor entenda isso. E para a gente fechar, eu vou deixar aqui uma proposta para vocês. Façam até a mesma estrutura que a gente estava fazendo. Um tema sobre os impactos do racismo estrutural no Brasil. Procure um problema, as possíveis causas para argumentar e propõe uma intervenção. Dá para você usar a mesma estratégia que a gente utilizou aqui nesse tema, certo? Bom, espero ter sido claro, eu me despeço por aqui, encontro vocês em breve. Até mais!